Oi? Tá. Primeiro ano, então, vou explicar a atividade para vocês como vai funcionar, tá? Lembrando, o nosso conteúdo é o handebol, como vocês estão na sala lá. Então é o seguinte, nossa atividade é um pega-pega com bola, pega-pega com bola, utilizando os fundamentos aí, um dos fundamentos do handebol, tá? Claro que vocês vão fazer passe do handebol, só que ao mesmo tempo vocês estão em deslocamento, estão se movimentando, quem está sem a bola, né? Então como que vai funcionar? Presta atenção. O professor vai enumerar vocês, sempre, né? Aqui está 6, porque o Leão está andando. Assim. Então vocês vão numerar vocês. 1 até 7. Começa pelo número 1. Quem for começar, esse que estiver começando, ele vai fugir dos outros, enquanto os outros estiverem tentando pegar ele. Tá? Com a bola, presta atenção. As regras. Primeira regra: você tem que passar a bola pro teu colega para tentar pegar o fugitivo, quem estiver fugindo. Segunda regra: o fugitivo, e vocês vão utilizar o espaço da quadra de vôlei. A gente aqueceu aqui na quadra de vôlei, então é esse espaço que a gente vai utilizar. Tá bom? Então vocês, uma estratégia aí já é uma dica. Uma estratégia boa é vocês, né? Terem esse espaço. Será que é bom ficar todo mundo no mesmo espaço? Ou é bom cada um compor aí um espaço da quadra? Aí vocês que vão decidir. Terceira regra, presta atenção. Quem tiver com a bola não pode se movimentar. Não pode se movimentar. Você está com uma bola, você é o pegador, você não pode se movimentar. Quem está sem a bola pode se movimentar. Certo? Quarta e última regra: você não pode jogar a bola. Pode. Para você queimar quem está fugindo, você tem que encostar a bola. Certo? Lembrando que não, tá? Entenderam as regrinhas? Então, quem está sem a bola pode se movimentar. Quem está com a bola, não se movimenta. Para você queimar o seu fugitivo, você tem que encostar nele. E aí a gente começa a pensar. Tá bom? Pivô? Pivô. Tem pivô. É outro nome, mas tem o pivô sim. Tá? Tem ala, armador, central. Tá? Mas como se fosse o pivô sim. Beleza, gente? Então vamos para a prática agora. Galera, então a gente começou. Não! Tem que encostar, olha a regra. Isso, vai cercando, pensa. Aí, turma, então, olha lá. Eles estão jogando, olha lá. Aí, ó. Então essa equipe aqui, esse grupo aqui já entendeu a regra, já começaram a aplicar. Esse grupo aqui do outro lado, como estão jogando também, o professor fez a divisão pelos cones, ó, não tá pegando por causa do sol, né? Mas fiz a divisão e aí eles estão jogando, ó, dois grupos, né? Separados, menor quantidade, e aí eles estão, olha lá, dando passe, eles estão com mais dificuldade de entender a regra, mas eles estão começando a entender. Ok, olha lá. Pessoal, então o professor iniciou outra atividade aqui com eles, tá? A nossa segunda atividade prática, ó,
Então eles mudaram dessa equipe, eles estavam divididos em 7. Então o objetivo do jogo era queimar o fugitivo. Agora novamente foi dividido entre duas equipes, tá? Estão divididos em duas equipes lá. E o objetivo agora é eles trocarem passe entre eles e arremessarem no gol, tentarem fazer o gol. Então a estratégia é diferente. Bom dia então novamente. Bom dia. Voltando na nossa aula aí, handebol 1, tá? Aula 34 aí do nosso RCO. Então, o que o professor fez com vocês? Nós fizemos um processo inverso, tá? Então, a gente iniciou pela prática. Lembra a prática lá que nós fizemos? Então, iniciamos pela prática. Agora, o professor retoma o conteúdo com vocês, correto? Então, nós lembramos um pouquinho das regras, tá? Das regras básicas aí do handebol, né? Passe, o drible, né? O próprio arremesso durante as atividades, ok? Então o professor tinha uma atividade, aí a gente retomando os nossos slides, né? Entendendo que o esporte, o handebol é um esporte coletivo, vocês não jogaram individualmente, né? É todo um processo, ele se enquadra naquela categoria de esportes de invasão, onde ao mesmo tempo que você tem que invadir o território do seu oponente, estrategicamente você tem que se defender, não é isso? E beleza. Então, aí a gente começou a ver algumas regras básicas, né? Até a nossa atividade se enquadrou, porque nós dividimos duas equipes, e as duas equipes eram 7 jogadores, né? Que coincide aí com o número de jogadores por equipes pela regra do handebol. São 7, né? Na verdade são 1 no gol, mais 6 na linha, né? Então totalizando 7 aí jogadores, beleza? Mais algumas regras, e aí o professor vem com a atividade aí que realizou com vocês. Aquela atividade onde o professor dividiu vocês entre a equipe A e a equipe B, a gente começou a utilizar alguns fundamentos, como o passe, né? O deslocamento, porque não estava com a bola, podia se deslocar aí pelo espaço, né? Então você tinha que se deslocar, pensar estrategicamente no jogo e também realizar o passe. O professor, na questão científica, ele não achou o nome desse jogo. Então eu busquei alguns jogos de handebol e cientificamente o professor mudou o nome, né? Chegou um esporte aqui, do handebol, pegou um jogo pré-desportivo, viu mais ou menos uns 3, 4 jogos pré-desportivos e fundou aí um mini handebol queimado, tá? Então, por que o mini handebol queimado? Porque o objetivo de vocês era queimar o seu oponente, né? Para isso tinha algumas regras. Então, o professor tinha que modificar alguma coisa no slide, né? Algum item ali durante o RCO. Então, o professor modificou aí a sugestão prática. Então, o nome da atividade que nós fizemos foi mini handebol queimado, tá? Materiais necessários. Então, a gente precisa de uma bola de handebol ou uma similar. Utilizei a quadra de voleibol, espaço reduzido para a nossa organização, ok? Para diferenciar, a gente poderia usar o colete, mas o professor, como separou vocês entre equipe A e equipe B, ficou legal essa organização. Aí a gente passa justamente para a organização. Equipe A e equipe B, cada equipe ocupa uma metade da quadra de voleibol, né? Você não pode invadir ali o meio de quadra, não pode passar, né? Cada equipe fica no meio de quadro, delimitado pela quadra de voleibol. Os jogadores são numerados, assim enumerados, vocês podem, todos podem participar da atividade, né? Então o professor numerou vocês, começava pelo número 1 queimado, né? Quando era queimado, trocava o número 2, assim sucessivamente. Regras do jogo. Então, o objetivo do jogo é queimar, tá?
o seu adversário encostando a bola no seu corpo, não é permitido arremessar a bola com força, tá? Quem recebe a bola, você recebeu a bola, você não pode se movimentar. Correto? Lembram disso? Sim, professor, com certeza. Ele está indo meio rápido, né? Tá. Troca de passes. Então, a troca de passes era necessária. Você tinha que, né, passar para o seu colega mais próximo daquele do fugitivo. Então, você tinha que pensar o jogo estrategicamente e utilizar o fundamento do passe, claro, corretamente. Então, você tinha que estar atento a essas duas questões. A equipe não poderia ultrapassar o meio da quadra, né, respeitando o limite ali da quadra de vôlei. O jogador queimado era substituído pelo próximo número. Saía o número 1, entrava o número 2 e assim por diante. Vence a equipe que queimar todos os adversários primeiro. Aí é uma regrinha que a gente pode fazer posteriormente, como também modificar a sequência numérica, né? A gente pode fazer só o número par, pode fazer o número ímpar, né? Posteriormente dá pra gente fazer essa atividade. E aí o professor traz no slide uma dica tática, tá? Uma dica tática. O que você precisa? A equipe deve se espalhar pelo espaço do jogo para facilitar os passes, aumentar as oportunidades de toque e trabalhar o raciocínio tático coletivo. Então, durante a atividade, lá eu comentei com vocês, seria interessante a gente se espalhar pela quadra ou ficar todo mundo no mesmo local? Aí é a estratégia de vocês, espalhar. Então aqui eu trouxe uma dica já para vocês táticos. Beleza, gente? Então isso aqui, essa atividade foi uma implementação que o professor fez. Aí, terminando aquela atividade, a gente já passou para essa, que era derrubar os cones, certo? Onde aí vocês tinham já a questão do passe, o arremesso, a divisão entre as equipes dentro do próprio grupo. Ok? Vocês arremessavam um gol lá tentando acertar o cone. Tá? Lembram dessa atividade também? Beleza? Então vocês já pensavam estrategicamente, tinha que dar o fundamento passe, posteriormente o arremesso. Então foi essas duas atividades que nós trabalhamos durante nossa prática. Correto? Então aí a gente faz a teoria juntamente com a nossa aula prática. Beleza, gente? Beleza. Muito rápido? Não, tá bom. Como a gente já tinha prática, deu pra entender mais rápido. Perfeito. Beleza, Davi? Obrigado aí.